Boa tarde, a paz de Jesus Cristo, sou eu, servo do Senhor, pastor Sérgio, Quero pedir desculpa a vocês porque eu fiz um propósito com Deus mediante a uma necessidade espiritual da parte de Deus, porque assim como o Senhor Jesus Cristo, ele foi para o Getsêmani, então eu acordei um dia que a gente não sabe o que vai nos suceder porque estamos na mão do Senhor, estamos descansando nele. E numa quinta para sexta, e ali eu acordei um louvor que ficou quase o dia inteiro no meu ouvido, cantando a respeito do Getsêmani. E eu estou entendendo Deus falando comigo naquela mensagem que eu estaria passando aquele período de imprensa por causa da obra, por causa do ministério que ele tem comigo, ao porque quem não passa numa prensa com Cristo, irmão, esse tal não é nascido de Deus, porque não é só porque Paulo ora mal a profecia foi que ele ia padecer muito, sofrer pelo Evangelho de Cristo. Claro que Paulo era tempos diferentes, O Evangelho ali estava ainda, podemos dizer, desbravando ainda, Como era muito difícil pregar naquele tempo, porque era uma coisa que não era ainda, tinha uma propaganda como é os dias de hoje, isso, então, Deus me fez por causa do ministério que ele tem comigo, que uma certa vez, há uns meses atrás, eu tive um sonho e foi muito real, esse sonho que foi mais para uma visão do que um sonho, que eu estava num terreno muito grande, muitos hectares, e tudo já estava limpo, tudo estava, a draga já tinha passado e apranado, já estava limpo o terreno, e era de barro, e ali, tinha até lugares de campina altas, e lugares embaixo, terrenos, de verdade, nivelados, podemos dizer assim, e era um trator de esteira. Quem estava dirigindo aquele trator era só eu. Orimax, Priua, Pou, Cabadawas, Priua, e eu fiquei meio assim, eu fiquei meio assustado no sonho, parecia até que eu ia cair do trator, no sentido que eu fiquei, vendo aquele sonho, eu era o motorista daquele trator. Então, escuta, nós entendemos isso. Então é um começo de obra, e nós sabemos quando que o dono arquiteto dos arquitetos, como Paulo refere-se também em Coríntios, que Deus pôs ele como sábio arquiteto, ora mal aspriua, falando de Paulo de Gaio ali e tal, e Deus dá a cada um segundo a medida necessária. E o meu erro foi não ter comunicado a vocês, por isso que eu peço perdão a vocês, avisando que eu ia ficar esses 3 dias sem internet. Não é que eu não deixei de orar por vocês, orei muito, mas de madrugada, na minha cama, nos montes, mesmo que eu não estava na internet, porque quando eu lancei o propósito com Deus, por causa dessa necessidade, eu esqueci de comunicar a vocês, e depois que eu já lancei, não tinha como eu voltar atrás. Tem coisa que a gente abre a boca, e a gente, por causa de uma necessidade, mas não vemos muitas vezes aqueles que estão, muitas vezes como vocês, do meu lado. Então peço perdão a vocês, Mas eu não deixei de orar, e eu creio que vocês também não deixaram de orar por mim. Ore makes pro acobidal, Aleluia. Então Deus seja louvado. Hoje tem culto aqui, creio que tem culto aí também, a Minax Priua, Creio que eu estou muito mais vigoroso, fortalecido. Tive até uns ataques espirituais, que eu não estava gripado, não estava doente, mas Satanás vindo, bombardeando minha garganta, para com que eu não clamasse, para com que eu... Irmão, foi um Getsêmani terrível. Mas vocês estão vendo que está aí, a voz parecendo, para a glória de Jesus Cristo, já tem uma voz de locutor, Deus seja louvado, Ominal Espriua, por isso, amém? Aua Espriua, Maua, Keminaua. Mas nisso aí eu saí mais fortalecido, estou mais cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, porque eu prego para vocês, estou até orando a Deus, querendo me ajude a isso aí também, de fazer um seminário de, aleluia, formando avivalista
para a obra de Deus, ou milagres para ninguém pode fazer nada se você não for uma cópia daquilo que você vai fazer, porque não adiantaria nada eu dar um seminário de avivalista, de avivamento, e eu não ser avivado. Não é verdade? Aí as pessoas podem até me cobrar, mas me prova aí na tua vida que eu quero ver esse avivamento, eu quero ver esse fogo, essa glória, esse poder, para o Acobidawa. Então Deus tem me dado essa graça para mim, onde eu chegar, trazer esse avivamento, para que o nome dele seja glorificado, Orimal Espriua, porque ele quis assim. Cada um é chamado, e o dono do seu Senhor, como diz a palavra, ele bota, Paulo disse, numa figura que somos como vaso, a sua excelência e vaso de barro. Então, há muitos anos, décadas atrás, eu já tinha sonhos, Deus me mostrando, eu pegando muitos tesouros antigos. Então, coisas antigas pertencem a Deus. E Ele traz essas coisas antigas a quem Ele quer. As moedas de ouro muito antigas. Amauas, priu, acobidar, porque Deus tem coisas escondidas, tesouros no mundo espiritual, porque as pessoas esperam mais nesse mundo do que no mundo espiritual e acabam perdendo com Deus, porque Deus ama aqueles que buscam a chamada e uma posição mediante a ordenança do Senhor. É esses que Deus está preocupado, guardam, preservam, investe, como todo empresário investe homenagens no seu funcionário quando ele percebe isso, que sabe que ele tem compromisso e responsabilidade com o seu trabalho e sabe que vai dar lucro à sua empresa, não é verdade? Será que é diferente na obra de Deus, no mundo espiritual? Não. Semelhantemente, é a mesma coisa, amém? Então, sirva melhor a Deus, não seja relaxado.